Marineford. A maior guerra da era moderna está no auge. Almirantes no limite, piratas morrendo aos montes. O caos tomou conta do campo de batalha e ninguém sabe quando vai acabar. Mas de repente, um navio aparece no horizonte. Um único navio e a guerra para. Não porque alguém venceu, não porque a marinha mandou recuar, mas porque o homem naquele navio abriu a boca para falar e o mundo inteiro decidiu que era melhor ouvir. Esse homem é Shanks, o Ruivo, e hoje a gente vai entender o que o mundo de One Piece sabe sobre ele. Não o que nós, espectadores, sabemos, o que o mundo daquele universo viu, ouviu e sentiu na pele, porque a diferença entre essas duas versões é assustadora. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você tá gostando dessa série de vídeos aqui no canal, desce aqui embaixo rapidinho, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não estar perdendo nenhum outro conteúdo. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes de qualquer recompensa, antes de qualquer batalha famosa, o mundo já sabia o nome de Shanks por um motivo muito simples. Ele navegou com Gold Roger, não como aliado, não como parceiro eventual, mas como aprendiz, desde criança, dentro do Oro Jackson, ao lado do homem que conquistou o One Piece e foi chamado de Rei dos Piratas. Pensa no que isso significa para o mundo. Roger foi executado, a grande era dos piratas começou, e entre as poucas pessoas que viveram perto desse homem, que viram de perto como ele pensava, como ele lutava, como ele enxergava o mundo, estava Shanks. Isso não é detalhe, é uma herança. No mundo de One Piece, carregar o histórico de ser aprendiz de Roger é como trazer uma marca permanente, uma que diz: esse homem esteve onde ninguém mais esteve, viu o que ninguém mais viu e sobreviveu para contar. Quando Shanks começou a montar a sua própria tripulação depois da morte de Roger, o mundo já estava prestando atenção. Mas aí vem a pergunta que todo pirata, todo marinheiro, todo cidadão comum se fazia na época. Se ele era só um aprendiz, como chegou onde chegou? Olha para os 4 imperadores do mar que nos são apresentados no começo da história. Barba Branca tinha o poder capaz de destruir o mundo. Big Mom tinha a Soro Soro no Mi, controlava almas. Kaido tinha a Uo Uo no Mi, se transformava num dragão mítico. Barba Negra carrega 2 frutas, logo após roubar a mesma do Barba Branca. Mas e Shanks? Shanks não tem nada disso. Nenhuma Akuma no Mi, nenhum poder sobrenatural, nenhuma transformação. No papel, ele é um homem comum com uma espada e uma tripulação, mas só no papel. Porque Shanks é o auge que um ser humano sem fruta pode alcançar no mundo atual. O que o mundo vê na prática é outra coisa completamente diferente. Esse homem sem poderes chegou ao topo da hierarquia pirata. Virou um dos 4 nomes que dividem o novo mundo entre si. É temido pela marinha, respeitado pelos piratas rivais e monitorado com atenção pelo governo mundial. Mas o que um homem como ele precisa ter para gerar esse tipo de reação, esse tipo de temor e curiosidade das pessoas? A resposta a gente vai entendendo aos poucos, e tem gente que tentou enfrentá-lo para descobrir na prática, mas não terminou bem. Recompensa no mundo de One Piece não é só um número, é uma declaração oficial do governo mundial. É o quanto eles acham que você vale, ou melhor, quanto eles acham que você é perigoso. E a história de Shanks, contada pelas recompensas, é reveladora. Quando ele estava acampando na Vila Fuchsia, há 12 anos, a sua recompensa já era de 1 bilhão e 4 milhões de berries. Mais de 1 bilhão. Antes de qualquer feito público documentado dessa fase da vida dele. Só pelo que ele já era. Ex-aprendiz de Roger, capitão de uma tripulação crescente e nome conhecido na Grand Line. Depois, quando o mundo consolidou Shanks como um dos 4 imperadores, a recompensa deu um salto brutal. 4 bilhões, 48 milhões e 900 mil berries. E para entender o peso desse número, é a maior recompensa ativa registrada no mundo hoje. Não tem ninguém com cartaz maior que esse circulando pelo mundo no momento atual. O governo mundial colocou esse valor num homem que não destruiu ilhas, não declarou uma guerra direta, não fez discurso ameaçador. Só esse fato já diz muito sobre o que eles sabem que ele é capaz de fazer. Mas a recompensa é o que a marinha coloca no papel.
papel. O que os outros piratas sentiram na pele foi bem diferente. Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo, título oficial reconhecido pela Marinha, temido por todos os espadachins do planeta. Um homem que corta navios ao meio com facilidade. Por anos, Mihawk e Shanks se enfrentaram repetidamente na Grand Line. E o mundo sabe disso. Não foi um duelo isolado, não foi um encontro acidental. Foi uma rivalidade, uma sequência de confrontos entre dois homens que reconheciam um no outro alguém digno de ser enfrentado. Pensa no que isso comunica. Shanks, sem nenhuma fruta, sem um poder sobrenatural adquirido, media forças com o maior espadachim do mundo de igual para igual, com frequência suficiente para isso virar uma rivalidade conhecida. O mundo pirata via isso e tirava uma conclusão simples: esse homem está num nível que pouquíssimas pessoas podem alcançar. E quando os duelos com Mihawk pararam, foi porque Shanks tinha perdido o braço. Não em batalha, não em guerra, mas numa situação que ele mesmo escolheu enfrentar. E mesmo assim, seguiu em frente, sem o braço, sem reclamar e sem mudar de rota. Isso também chegou aos ouvidos do mundo, mas Mihawk tem um rival histórico. Porém, Barba Branca não tinha rival nenhum. Era o homem mais forte do mundo. E Shanks apareceu no navio dele sem ser convidado. Esse momento foi testemunhado pela tripulação inteira de Barba Branca. Shanks abordou o navio do homem mais poderoso dos mares, sem convite, sem escolta, sem armada. Foi lá para conversar, trouxe um pouco de bebida e sentou com o Edward Newgate, o homem que podia destruir o mundo, como se fosse visitar um velho amigo. A tripulação de Barba Branca viu tudo. E quando os dois acabaram sacando as armas e cruzando as lâminas em um único choque, o céu se partiu ao meio. Não é exagero narrativo, foi o que aconteceu. A força do impacto entre os dois rasgou os céus acima deles. O mundo soube disso, a informação se espalhou, e a conclusão que qualquer pessoa tirou foi a mesma. Esse é um homem que pode medir forças com Barba Branca. O governo mundial monitora esse tipo de encontro com terror, porque uma aliança entre Shanks e Barba Branca era o tipo de coisa que desequilibrava o mundo inteiro. Mas os dois não se aliaram. E mesmo assim, quando Shanks precisou aparecer de verdade, o resultado foi ainda mais impactante. Marineford, a maior batalha da Era Moderna. De um lado, a marinha com todos os seus almirantes, o Shichibukai e o chefe Sengoku. Do outro, a tripulação do Barba Branca, os piratas mais poderosos do mundo combatendo por um de seus filhos. A guerra durou horas, muita gente morreu, o campo de batalha estava em frangalhos. E então, um navio aparece no horizonte. Um único navio. Os marinheiros reconhecem a bandeira. É o Red Force. São os piratas do Ruivo. E aqui vem o detalhe que o mundo inteiro notou. Shanks tinha acabado de enfrentar Kaido, outro imperador, no dia anterior, do outro lado do mundo. E mesmo assim, estava ali, em Marineford, como se nada tivesse acontecido. Shanks entrou na batalha, bloqueou um ataque do almirante Akainu com a própria espada, protegeu um jovem fuzileiro naval que teve coragem de pedir o fim da guerra. E então, disse que qualquer um que quisesse continuar lutando teria que enfrentá-lo e a sua tripulação. A guerra parou. Barba Negra estava no campo de batalha. Tinha acabado de enfrentar Barba Branca e roubado sua fruta. Sengoku, no mesmo local, viu tudo aquilo e apenas disse para que fosse acatado tudo o que Shanks exigisse. E Barba Negra disse que ainda não era o momento de enfrentá-lo e foi embora. Sengoku aceitou os termos de Shanks e entregou os corpos de Ace e Barba Branca para enterro digno. Assumiu toda a responsabilidade por isso. O que o mundo viu naquele dia foi simples. Um pirata chegou, falou, e a maior guerra da história acabou. E depois de encerrar tudo isso, ele foi, com a sua tripulação, de volta para os mares. E se você acha que já viu o limite do que Shanks é capaz de fazer, apenas por essa cena, ele acabou de destruir um dos maiores nomes da nova geração com um único golpe. Eustace Kid. Não era qualquer um. Recompensa bilionária. Um dos nomes mais temidos da pior geração. Homem que ajudou a derrubar Big Mom em um ano. Uma das conquistas mais brutais da era recente. Capitão violento, poderoso, sem medo de nada. Kid decidiu ir a Elbaf, território próximo dos aliados de Shanks. Shanks não esperou ele chegar. Com seu haki de observação, enxergou o futuro, viu o ataque de Kid destruindo centenas de pessoas, aliados, inocentes, e tomou uma decisão instantânea. Um golpe. Apenas um. O Kamuzari. O mesmo ataque associado a Gold Roger. Atingiu Kid e derrubou o Killer junto. O canhão de Kid explodiu. O Victoria Punk foi partido ao meio. A tripulação inteira
família implorou por clemência e entregou os Road Poneglyphs. O narrador não disse que Kid foi derrotado, disse que a tripulação foi aniquilada. O mundo inteiro ficou sabendo disso, e a mensagem foi clara como nunca. Não importa o quão forte você ficou, não importa o que você fez em um ano, não importa qual é a sua recompensa. Se você cruzar o caminho do ruivo, do jeito errado, é assim que termina. Mas o mais assustador não é o que ele faz, é o que ele não precisa fazer. Tenta montar o retrato completo. Um homem que navegou com Roger, que duelou com o maior espadachim do mundo por anos, que abordou o navio de Barba Branca sem convite e rachou o céu quando os dois cruzaram as armas, que bloqueou Kaido num dia e encerrou Marineford no outro, que destruiu Eustace Kid com um único golpe, que tem a maior recompensa ativa do mundo, sem ter precisado declarar guerra pra ninguém. E esse homem não tem Akuma no Mi, não faz discursos de dominação, não aparece toda hora pra lembrar o mundo de que existe. Ele simplesmente existe, e o mundo todo age em função disso. Piratas recalculam rotas quando sabem que ele está na área. Marinheiros monitoram cada movimento da tripulação dele. Imperadores rivais preferem não provocar. Barba Negra, o homem mais ambicioso e calculista do Novo Mundo, viu Shanks e decidiu que não era hora de lutar. Isso é poder de um tipo diferente. Não é poder que grita, não é poder que destrói, só pra provar que pode. É o poder que não precisa de prova, porque o mundo inteiro já sabe. Shanks, o Ruivo, o Imperador sem fruta, o homem que parou uma guerra. No mundo de One Piece, ele não é o mais barulhento, não é o mais visível, mas é o mais temido. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Mas agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual foi o momento em que o Shanks mostrou pro mundo inteiro quem ele é de verdade? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e a gente continua debatendo sobre isso. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu e ainda não deixou o teu like, deixa teu like agora, se inscreve no canal e clica em um desses vídeos que tá aparecendo na tela. Continua maratonando que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí. A gente se vê em um próximo vídeo.